Hey everyone, it's me, Jay again. E hoje eu vou falar sobre uma coisa que eu amo: futebol. Bem, pra começar eu vou falar de uma polêmica: futebol ou soccer? Bem, os dois estão corretos na verdade, mas é meio que aquela questão da bolacha e do biscoito. Na Inglaterra se fala futebol, na maioria dos países fala futebol, no Brasil a gente fala futebol, mas na América, nos Estados Unidos, eles falam soccer. Então na verdade os dois estão corretos, mas soccer é principalmente usado nos Estados Unidos. Ainda sobre essa diferença de American or British English, nos Estados Unidos, quando você fala de um time, por exemplo, Liverpool, conjuga o verbo no singular. Então, por exemplo, Liverpool plays Manchester. Já na Inglaterra, eles usam o plural na conjugação, ou seja, Liverpool play Manchester. Entendeu? Yes. Os dois estão corretos de novo, mas um é mais americano e o outro é mais britânico. E aqui no Brasil, quando a gente fala que um time vai jogar contra ou com o outro, a gente tem que usar mais palavras do que a gente pode usar em inglês. Como o exemplo que eu dei, como, por exemplo, o exemplo do exemplo. Eu posso falar, Liverpool play Chelsea today. Então eu estou dizendo que o Liverpool joga contra o Chelsea. Em português a gente tem que usar mais palavras para dizer isso, beleza? Uma coisa que meus alunos geralmente me perguntam e tentam perguntar em inglês, eles têm alguma dificuldade, é perguntar o placar de uma partida. Quanto foi ou quanto está, que é no presente. What's the score? Qual o placar? Ou what was the score da partida, no caso. Então, você não precisa perguntar how much or how much is the game, não. What's the score? É assim que você pergunta o placar de uma partida, que já foi o que está acontecendo. Lembrando, tem que mudar. Was, passado, is, no presente. E além disso, ainda a ver com o placar, para você perguntar quem fez o gol, ou gols, who scored the goal, or who scored the goals, or who scored. Quando você fala fazer um gol, você só precisa falar score, é um verbo só, uma palavra só. E falando sobre score, no inglês, quando a gente fala, sei lá, 2-0, 1-1, você não precisa usar nenhuma preposição entre um número e outro. Por exemplo, você pode perguntar, what's the score? 0-0. Nil quer dizer 0. Então, se o jogo tiver 2-0, você não precisa falar 2-0, você fala 2-0. Ou, por exemplo, 2-0 Botafogo, Botafogo 2-0, como a gente fala mais ou menos em português. E falando de novo sobre placar, quando o jogo termina, por exemplo, 0-0 e é uma partida, sei lá, de final de Copa do Mundo, ela vai para os pênaltis. Pênalti, que em inglês também é penalty, mas as cobranças é chamada de penalty shootout. E para você falar de resultado de uma partida, por exemplo, no caso de uma vitória, você pode usar victory, sim, mas é muito comum você falar a win. You win. Win é um verbo, a gente usa mais como verbo de vitória, mas é muito comum ver também em textos esportivos a win como uma vitória. Para empate você pode dizer que foi a draw or a tie, uma derrota, a loss. Então geralmente assim que você vê nos textos em inglês, a win, a draw or a tie and a loss. E ainda falando sobre a questão dos pênaltis e tudo mais, no inglês a prorrogação é chamada called. A prorrogação é chamada de extra time. Literalmente o tempo extra, não muito diferente do que quer dizer em português. Tempo extra, extra time, prorrogação, né? Bem parecido. E os acréscimos em inglês a gente pode falar de 3 maneiras: stoppage time, injury time and added time. Então, assim, 3 maneiras de falar acréscimos em inglês. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o vocabulário envolvendo o jogo em si. Por exemplo, as infrações. Falta se chama de foul, F-O-U-L, foul. Impedimento, offside. Se você quer falar que alguém não está impedido, você fala que a pessoa está onside. Aí nós temos a cobrança de falta, que é free kick, você tem o escanteio, que é o corner kick, lateral, que é o throw-in, e a saída de bola, que é o kick-off. E de novo, sobre as infrações, você tem o yellow card, red card, cartão amarelo, cartão vermelho. You serious? Quando alguém é expulso, a gente fala que he was or she was sent off. Quando a gente fala de substituição, por exemplo, você pode falar que o Neymar entrou e o Messi saiu. Então em inglês a gente usa Neymar is on for Messi. O Messi sai do jogo e o Neymar is on, ele entra no jogo. E pra galera que joga cartola, por exemplo, a gente fala muito sobre rodada, né? E rodada em inglês é fixture. E a tabela a gente chama de table. The book is on the table, table, table. E a gente vê que, mais uma vez, o inglês uma palavra pode querer dizer várias coisas. Table não é só mesa. Uma das coisas que ela pode querer dizer também é tabela. Tabela de classificação, table. E em inglês, geralmente, eles se referem aos times, não só como team, mas também como club. Bem parecido com o português também. Então você pode falar Liverpool's a club or is a team. Os dois estão corretos. E assim como no Campeonato Brasileiro, na maioria das ligas internacionais, você tem jogos fora de casa e em casa. Então você chama esses jogos de home game, jogo em casa, e away game. E por último, a gente que torce é chamado de fan, que nem fã de fã-clube, sim. Então você pode chamar de fan, ou também você pode chamar de supporter, né? I support Liverpool and Botafogo.
or I'm a Botafogo fan. Quem me conhece, quem tem aula comigo sabe que eu não sou fã só, né? Eu realmente sou muito fã. Então em inglês a gente fala que he is a die-hard Botafogo fan, for example. Ou sei lá, botafoguense roxo. Die-hard Botafogo fan, or die-hard Liverpool fan. Liverpool fan. Bem, essas foram algumas palavras, algumas coisas que eu achei interessantes sobre futebol, que não são tão comuns assim a gente ver, porque no videogame hoje em dia a gente, como tem bastante coisa em inglês, vocês provavelmente sabem bastante coisa do que eu iria falar, então tentei buscar alguns detalhes, espero que vocês tenham gostado. Sigam o nosso canal, se inscrevam, compartilhem, deem like, manda pro avô, pra avó, pros amigos, pra todo mundo, ok? See you guys, bye bye!